Evelyn Carter contou o dinheiro novamente, com as mãos trêmulas enquanto espalhava as notas amassadas sobre o colo. $52. Era tudo o que lhe restava neste mundo. Ela olhou fixamente para o aviso de despejo que havia sido colocado debaixo da porta do seu apartamento naquela manhã. As linhas impressas em negrito pareciam gritar em seu rosto. 3 dias. Ela tinha 3 dias para conseguir os $3.210 para pagar o aluguel, ou teria que dormir na rua. Mas seu carro tinha acabado de quebrar no estacionamento do shopping center, a cerca de 20 minutos de distância, com fumaça branca saindo em ondas espessas debaixo do capô, no ar nevado de Chicago, e o mecânico havia estimado os $1.500 para consertá-lo. Ela não tinha um único centavo. Lá fora, a neve de fevereiro caía suavemente, cobrindo o para-brisa de branco, mas dentro da cabine estava congelando porque o aquecedor havia quebrado no mês anterior. Evelyn se encolheu em um casaco cinza fino, sua respiração se transformando em uma névoa branca pálida na frente de seu rosto. Ela acabara de sair de seu último dia no restaurante após 4 anos dando tudo de si, apenas para que o novo proprietário assumisse e a demitisse com uma frase fria. Precisamos cortar custos. Sem indenização, sem agradecimentos. Nada além do velho avental e dos sapatos baixos gastos com os saltos gastos que ela carregava consigo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem da companhia elétrica. Pague antes do dia 15 ou sua energia será cortada. Então outra vibração. Uma chamada recebida. Ethan, seu irmão mais novo. Evelyn respirou fundo, forçando um sorriso em sua voz antes de atender. Irmã, eu passei no exame. A voz de Ethan estalava de emoção ao telefone. Estou prestes a começar um estágio no hospital. Isso é maravilhoso, disse Evelyn, lutando para não deixar sua voz tremer. Estou muito orgulhosa de você. Ela ouviu enquanto seu irmão falava animadamente sobre seu futuro brilhante. Uma estudante de medicina de 24 anos, ela sacrificou tudo para se manter alimentada e na faculdade. Ethan não sabia que sua irmã estava sentada em um carro quebrado com $52 no bolso. Ele não podia saber. Ele só precisava se concentrar nos estudos. Depois de desligar, Evelyn se olhou no espelho retrovisor. O reflexo era de uma mulher de 27 anos, mas ela parecia muito mais velha, com olheiras sob os olhos cinza-azulados que antes brilhavam, pele pálida devido às noites sem dormir e cabelos castanhos escuros presos às pressas, revelando os primeiros fios grisalhos nas têmporas. Seus lábios estavam rachados pelo frio, suas bochechas encovadas, porque a última vez que ela havia comido foi na noite anterior. Quando ela começou a parecer tão exausta, quando seu olhar se tornou tão vazio. 10 anos antes, quando o fogo destruiu sua casa e levou seus pais, Evelyn tinha 17 anos e Ethan tinha apenas 11. Ela abandonou a escola, trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo e trocou sua juventude para que seu irmão pudesse ter um futuro. Ela pensou que quando Ethan entrasse na faculdade, as coisas finalmente ficariam mais fáceis. Mas a vida não lhe deu a chance de descansar. Evelyn saiu do carro, o frio cortando seu casaco fino como uma lâmina. Ela entrou no shopping, não para fazer compras como todos ao seu redor, mas para encontrar calor e pedir trabalho, qualquer trabalho. Lavar pratos, limpar o chão, ficar em um balcão. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Dentro do shopping, as pessoas passavam com sacolas de compras caras, rindo com facilidade, tomando café quente. Ninguém olhou para Evelyn. Ela era invisível, apenas um fantasma cansado, vagando por uma multidão feliz. Você já esteve à beira de perder tudo, tão desesperado que até mesmo um pequeno ato de gentileza de um estranho poderia fazer você desmoronar? Você já se sentiu invisível no meio do mundo inteiro, como se ninguém se importasse se você vivesse ou morresse? A história de Evelyn estava apenas começando, e quem realmente a veria na multidão hoje não seria um salvador comum, mas uma menina de 6 anos com olhos castanhos perspicazes e inteligentes, filha do chefe da máfia mais poderoso de Chicago. O que aconteceu a seguir levaria Evelyn a um mundo sombrio que ela nunca imaginou, e mudaria sua vida para sempre. Se você se identificou com esta história, curta para apoiar o canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que precise de uma bela história hoje. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder as próximas histórias comoventes. Evelyn começou no primeiro andar de uma loja de roupas, onde manequins com vestidos caros estavam perfeitamente imóveis atrás de um painel de vidro brilhante. Ela respirou fundo, alisou o cabelo bagunçado e entrou com o sorriso mais forçado que conseguiu colocar no rosto. A gerente era uma mulher de meia-idade com lábios finos e um olhar frio. Ela olhou Evelyn de cima a baixo,
do casaco cinza velho aos sapatos baixos gastos com os saltos gastos, e então balançou a cabeça sem nem mesmo deixá-la terminar. Não estamos contratando. A segunda loja era uma loja de tênis. O jovem funcionário nem mesmo tirou os olhos do celular quando Evelyn perguntou sobre uma vaga. Inscreva-se online, disse ele com voz entediada, como se ela fosse um incômodo. A terceira loja, a quarta, a quinta, cada lugar tinha sua própria maneira de recusá-la, mas o resultado era sempre o mesmo. Não, não e não. Na sexta loja, uma loja de cosméticos inundada por uma luz forte, Evelyn já podia sentir suas pernas ficando pesadas, como se estivessem amarradas com chumbo. A moça do balcão olhou para ela com um lampejo de pena, mas rapidamente o disfarçou com um sorriso profissional treinado. Precisamos de alguém com experiência na indústria da beleza. A sétima loja era uma pequena cafeteria. O aroma quente do café expresso revirou o estômago de Evelyn de fome. Ela engoliu em seco e perguntou sobre uma vaga de garçonete. O dono balançou a cabeça e disse que tinham contratado pessoas suficientes na semana anterior. A oitava loja, a nona, a décima. Evelyn sentiu como se estivesse afundando em um pântano sem nada sólido para se agarrar. A 11ª loja era uma livraria, o tipo de lugar onde ela sonhava trabalhar quando era criança. O gerente era um senhor gentil, de cabelos brancos. Ele olhou para ela com simpatia, mas ainda assim teve que dizer não. Eu realmente gostaria de ajudá-la, mas não temos orçamento para contratar mais ninguém. A 12ª loja, uma padaria com doces empilhados atrás da vitrine, foi o último lugar em que Evelyn teve forças para entrar. A moça atrás do balcão nem deixou que ela terminasse. Não estamos contratando. Evelyn ficou ali parada por um momento, olhando para os croissants dourados, com o estômago embrulhado de dor. A última vez que ela o havia comido foi na noite anterior. Um pacote de macarrão instantâneo dividido em 2 porções para guardar um pouco para o dia seguinte. Mas ela nem teve tempo de comer o que sobrou, porque teve que correr para o turno da manhã. Ela saiu da padaria, com as pernas trêmulas como uma pessoa bêbada. No meio do primeiro andar, a área de recreação infantil fervilhava de risadas. As crianças deslizavam por um escorregador colorido e brilhante, enquanto seus pais sentavam nas cadeiras ao redor, sorrindo e conversando, com xícaras de café quente nas mãos. Evelyn encontrou um banco vazio no canto mais distante e se sentou nele. Suas pernas doíam. Sua cabeça girava de fome e exaustão. Ela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que estavam prestes a cair. Senhora, com licença, você está bem? Evelyn se assustou e abriu os olhos. Um segurança estava em frente a ela, alto, com um uniforme preto, mas seu rosto era gentil, seus olhos cheios de preocupação. Eu vi você sentada aqui há um tempo. Precisa de ajuda? O calor subiu ao rosto de Evelyn com vergonha. Ela parecia tão miserável que até o segurança a havia notado. Estou bem, disse ela com a voz rouca. Só estou descansando os pés por 1 minuto. O segurança a observou por mais alguns segundos, como se precisasse ter certeza. Depois acenou com a cabeça e se afastou. Evelyn o viu desaparecer na multidão, uma humilhação ardente se espalhando por seu peito. Ela se levantou e correu para o banheiro, tentando evitar que seus passos tremessem. Lá dentro, Evelyn se virou para o espelho e olhou para o próprio rosto. Olhos cinza-azulados, profundamente encovados, vermelhos por conter as lágrimas, pele pálida, lábios rachados pelo frio. Ela parecia um fantasma, algo que havia morrido há muito tempo, mas ainda tentava se mover. Você já sobreviveu a coisas piores do que isso, sussurrou para o seu reflexo. Você vai ficar bem. Você precisa ficar bem pelo Ethan. Mas a voz em sua cabeça rebateu com uma pergunta. Desta vez, você realmente vai ficar bem? O que você ainda tem? Evelyn se inclinou sobre a pia, ambas as mãos segurando a borda da porcelana gelada, e deixou as lágrimas caírem silenciosamente. Ela chorou sem emitir nenhum som, os ombros tremendo levemente, forçando os soluços para dentro da garganta. Ela não sabia há quanto tempo estava ali. Talvez 5 minutos, talvez 10. Quando finalmente levantou a cabeça e espirrou água fria no rosto, disse a si mesma que essa era a última vez que poderia ser fraca naquele dia. Ela ainda precisava seguir em frente. Não tinha o direito de desistir. Evelyn saiu do banheiro com o rosto recém-lavado com água fria, os olhos ainda um pouco vermelhos, mas pelo menos sem marcas de lágrimas. Ela respirou fundo e voltou para a área central do primeiro andar, onde uma suave música de fundo se misturava com as risadas e conversas da multidão que fazia compras. Ela não sabia para onde iria a seguir. 12 lojas a haviam recusado. Seu carro ainda estava parado no estacionamento.
Os US$ 52 em seu bolso não eram suficientes para fazer nada. Ela encontrou outro banco, este perto da pequena fonte no meio do piso, onde às vezes as crianças corriam para jogar moedas e fazer pedidos. Evelyn sentou-se, colocou sua bolsa velha no colo e fechou os olhos, deixando o suave murmúrio da água acalmar seus ouvidos cansados. Ela não sabia há quanto tempo estava sentada ali. Talvez 5 minutos, talvez 10, flutuando na tênue fronteira entre estar acordada e estar exausta. Então ela sentiu que alguém a observava. Evelyn abriu os olhos e se assustou ao ver uma menina parada bem na sua frente, a menos de um passo de distância. A criança parecia ter cerca de 6 anos, com cachos negros fofos como pequenas nuvens, grandes olhos castanhos brilhantes e pele pálida como porcelana com um saudável tom rosado. Ela usava um vestido de malha azul marinho com gola de renda branca e sapatos de couro brilhantes, como se tivesse saído diretamente de uma revista de moda infantil cara. Mas o que mais chamou a atenção de Evelyn não foi a aparência bonita da menina, foi a maneira como ela a olhou. Aqueles olhos castanhos não estavam cheios da curiosidade inocente habitual de uma criança, mas de algo mais profundo, como se ela estivesse lendo cada página da alma de Evelyn. "Você está muito triste", disse a menina com voz clara, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Evelyn piscou, sem saber como responder. "Estou bem, querida", disse ela, forçando um sorriso. "Você está perdida? Onde estão seus pais?" A menina balançou a cabeça lentamente, seus cachos balançando. "Você não está bem. Seus olhos estão muito tristes, como os olhos do meu pai, quando ele sente falta da minha mãe." Evelyn sentiu seu coração apertar. Essa criança podia ver através dela, através da máscara que ela tentava usar, direto para a dor que ela pensava ter escondido. "Bem, qual é o seu nome?" perguntou Evelyn, tentando desviar a conversa para outro assunto. "Isabela, mas todos me chamam de Bela." "Bela, onde está seu pai? Você não deveria estar sozinha assim." "Meu pai está lá em cima, no restaurante, mas eu tive que descer aqui. Eu precisava encontrar você." Evelyn franziu a testa. "Me encontrar? Por que você precisava me encontrar?" Bela inclinou a cabeça para o lado. Aqueles olhos castanhos nunca saíram do rosto de Evelyn. "Porque sei que você é alguém especial. Eu te vi da grade e soube imediatamente." Evelyn não entendia do que a criança estava falando, mas sentiu um calor estranho se espalhar pelo peito. Ela se abaixou até ficar na altura dos olhos de Bela. "Não sou especial, querida. Sou apenas uma pessoa normal." Bela balançou a cabeça com firmeza. "Não, você é especial. Eu sei disso." Então a menina começou a fazer as perguntas mais estranhas que Evelyn já tinha ouvido. "Você sabe contar contos de fadas?" Sim. Conheço algumas histórias." "Você tem medo do escuro?" "Não, não tenho medo." "Você sabe fazer panquecas?" "Sim, sei." "Você gosta de rosas?" "Minha casa tem muitas rosas." "Gosto de rosas." "Você sabe fazer tranças no cabelo?" "Meu pai trança meu cabelo, mas ele sempre fica embaraçado." Evelyn soltou uma risada suave. A primeira que ela deu em todo o dia. Ela sabia fazer tranças no cabelo. Costumava trançar o cabelo do irmão mais novo quando ele era pequeno, mesmo que ele odiasse isso. Bela sorriu, seu rostinho iluminando-se como o sol. "Perfeito. Você é perfeita para o meu pai." Evelyn ouviu essas palavras e não soube o que fazer com elas. "O que você disse?" "Meu pai precisa de alguém." Bela disse com seriedade, sua voz parecendo a de uma pequena adulta. "Meu pai está triste há muito tempo. Desde que minha mãe foi para o céu, meu pai precisa de alguém com olhos gentis, alguém que saiba contar histórias e alguém que não tenha medo do escuro. Você é essa pessoa. Eu sei disso. Eu nunca me engano." Evelyn sentiu seu coração derreter com a inocência e sinceridade da criança. "Bela, querida, não acho que seu pai gostaria de conhecer uma estranha como eu. Ele vai querer. Você tem que confiar em mim." E antes que Evelyn pudesse dizer mais alguma coisa, a mãozinha de Bela se estendeu e segurou a dela, dedos macios apertando com força surpreendente. "Vamos, você tem que conhecer meu pai agora mesmo." Bela a puxou para que se levantasse, e Evelyn percebeu que não conseguia recusar aqueles olhos castanhos brilhando com uma esperança tão intensa. Ela deixou a criança ao guiar, sem saber que cada passo a levava para mais perto de um mundo completamente diferente, um mundo que ela nunca havia imaginado. Bela conduziu Evelyn pela área central do primeiro andar, sua mãozinha segurando a mão de Evelyn com tanta força, como se tivesse medo de que Evelyn desaparecesse se ela afrouxasse o aperto por um segundo sequer. Elas passaram por boutiques de luxo banhadas por uma luz dourada e quente,
por balcões de perfumes que espalhavam uma fragrância doce no ar, por compradores carregando bolsas de grife. Ninguém olhou para Evelyn. Ela ainda era invisível, assim como antes. Mas para Bella, ela era o mundo inteiro. Elas subiram a escada rolante até o segundo andar, depois o terceiro. A cada andar que passavam, o ar parecia mudar, ficando mais silencioso, mais refinado e mais desconhecido para Evelyn. Quando a escada rolante as levou ao quarto andar, Evelyn percebeu que era uma seção totalmente diferente. Não havia mais lojas barulhentas, nem balcões de fast food com cheiro de gordura. Em vez disso, havia um amplo corredor com piso de mármore brilhante, vasos de plantas perfeitamente aparados e pinturas nas paredes que pareciam pertencer a um museu. No final do corredor, havia um restaurante com portas de vidro fosco e uma placa de latão gravada com palavras em italiano. Evelyn não conseguia entender, mas compreendeu uma coisa. Aquele não era um lugar para alguém como ela. Evelyn parou, seu instinto de sobrevivência soando um alarme dentro dela. Bella, ela disse suavemente. Talvez eu não devesse entrar lá. Por que não? Bella se virou para olhar para ela. Olhos castanhos grandes, cheios de confusão inocente. Porque Evelyn olhou para suas próprias roupas. O casaco cinza gasto nos ombros, o jeans velho, os sapatos baixos com os saltos gastos. Eu não pertenço a este lugar. Pareço uma mendiga que vagou por um palácio. Você está bonita, disse Bella simplesmente, como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Venha, meu pai está esperando. Evelyn queria explicar que não era bonita, que estava com fome, exausta, desesperada, que não tinha o direito de entrar em um lugar como aquele. Mas Bella a puxou para frente e Evelyn não suportou a ideia de decepcioná-la. Ao se aproximarem das portas do restaurante, Evelyn viu dois homens em pé, um de cada lado. Eram altos e largos de ombros, vestiam ternos pretos com camisas brancas, as mãos cruzadas na frente do estômago, com a postura de pessoas treinadas para esse trabalho. Guarda-costas. Não o tipo de segurança que ela havia encontrado no andar de baixo. Esse era o tipo que ela só tinha visto em filmes, o tipo que protegia pessoas poderosas e perigosas. O coração de Evelyn começou a bater mais rápido. Tudo nela queria dar meia volta e correr, mas Bella levantou a mão e acenou para os dois homens. Tio Marco, tio Tony, estou de volta. Os guarda-costas acenaram para a menina, seus rostos frios suavizando-se um pouco. Mas quando seus olhos se voltaram para Evelyn, essa suavidade desapareceu. Eles a examinaram de cima a baixo, com um olhar penetrante e severo, como se estivessem avaliando o nível de ameaça de uma estranha. Evelyn se sentiu exposta sob o olhar deles. Ela está comigo, disse Bella com voz cheia de confiança. Ela vai encontrar meu pai. Os dois homens trocaram um olhar e então um deles abriu a porta e as deixou entrar. Lá dentro, o restaurante era ainda mais luxuoso do que Evelyn imaginava. Uma luz dourada suave se espalhava dos lustres de cristal. Mesas e cadeiras de carvalho polido brilhavam. Toalhas de mesa brancas estavam perfeitamente lisas, sob talheres de prata brilhantes. O cheiro da comida era tão rico e tentador que o estômago de Evelyn se contraiu de dor. Ela se forçou a engolir e manter o rosto calmo. Mas o que mais chamou sua atenção foi o quão vazio o lugar estava. Apenas uma mesa estava ocupada no canto mais distante do restaurante, ao lado de uma janela com vista para a cidade, e o homem sentado ali estava olhando diretamente para elas. Pai! Bella soltou a mão de Evelyn e correu em direção ao homem, sua voz ecoando pelo espaço silencioso. Eu a encontrei. Ela é perfeita para você, pai. Absolutamente perfeita. O homem se levantou quando Bella correu em sua direção, e Evelyn teve sua primeira chance clara de observá-lo. Alejandro Moretti tinha mais de 1,80 m de altura, ombros largos e o físico robusto de alguém que se exercita regularmente. Seu cabelo preto, levemente ondulado, estava penteado para trás, revelando um rosto angular com queixo quadrado e nariz alto e reto. Ele usava um terno preto de 3 peças perfeitamente ajustado, uma camisa branca impecável com uma gravata vermelha vinho e no pulso um relógio que Evelyn imaginou custar tanto quanto um ano inteiro de seu aluguel. Mas o que mais chamou sua atenção foi a cicatriz. Uma linha tênue ia da têmpora esquerda até a maçã do rosto, com cerca de 5 centímetros de comprimento, como a marca de uma faca ou um caco de vidro. Isso não o tornava menos bonito. Na verdade, acrescentava algo de duro à sua aparência, um perigo difícil de definir, como um aviso silencioso de que aquele era um homem com quem não se brincava. E então havia seus olhos. Olhos cinza-aço, frios e penetrantes,
como se pudessem ver através de todas as mentiras do mundo. Evelyn sentiu-se paralisar sob aquele olhar, como um coelho diante de um lobo. Mas quando Aleandro se abaixou para pegar Bella nos braços, aqueles olhos de aço derreteram como neve ao sol. Ele segurou a filha, um sorriso gentil aparecendo em seu rosto, que de outra forma seria severo. E por um momento ele parecia um pai comum amando sua filha. Minha querida menina, disse Alessandro, com voz baixa e calorosa, completamente diferente de sua aparência assustadora. Fiquei preocupado quando não te vi. Desculpe, papai, disse Bella com os braços em volta do pescoço dele. Mas eu precisava encontrá-la. Papai, olha, ela não é bonita? Alessandro ergueu a cabeça e olhou para Evelyn. O aço voltou, varrendo-a da cabeça aos pés, com o cálculo frio de um homem acostumado a julgar tudo ao seu redor. Evelyn sentiu o calor subir ao rosto com vergonha. Ela sabia como estava. O casaco velho, o cabelo bagunçado, os sapatos gastos, o rosto encovado pela falta de sono e fome. Ela parecia uma mendiga que havia entrado em um palácio, e ele a olhava como se ela fosse um inseto. Desculpe, disse Evelyn, com a voz áspera. Sua filha me é muito gentil, mas ela está enganada. Não sei quem você é e não queria incomodá-lo. Vou embora agora mesmo. Ela se virou para sair, mas a voz de Aleandro soou baixa e autoritária. Pare. Não era uma sugestão. Era uma ordem. Evelyn congelou, não porque quisesse, mas porque suas pernas obedeceram àquela voz antes que sua mente pudesse argumentar. Ela se virou, tentando manter o rosto calmo, mesmo com o coração batendo forte no peito. Aleandro colocou Bella em uma cadeira e se aproximou de Evelyn. Cada passo era lento e deliberado, como uma pantera se aproximando de sua presa. Quando ele parou a menos de 1 metro dela, Evelyn sentiu o cheiro de uma colônia cara e um leve traço de sândalo. Ela não ousou olhar nos olhos dele. Sente-se, disse Alessandro, apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Eu realmente não preciso, eu disse. Sente-se. Evelyn engoliu em seco e caminhou até a cadeira, sentando-se com relutância. Bella subiu no assento ao lado dela, radiante, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ela havia planejado. Aleandro sentou-se à frente delas, com os olhos cinzentos fixos no rosto de Evelyn. Quem é você? Evelyn Carter. O que está fazendo aqui? Estou procurando trabalho. Aleandro inclinou a cabeça ligeiramente, com o olhar afiado como uma lâmina. Quando foi a última vez que você comeu? A pergunta repentina fez Evelyn recuar. Eu comi esta manhã. Não minta para mim. A voz de Alessandro permaneceu calma, mas havia algo perigoso por trás dela. Odeio quando me mentem, e você não é boa nisso. Seus olhos estão fundos, sua pele está pálida, suas mãos estão tremendo, e você engoliu em seco 3 vezes desde que se sentou, porque sente o cheiro da comida vindo da cozinha. Então, vou perguntar novamente. Quando foi a última vez que você comeu? Evelyn sentiu lágrimas brotarem rápidas e quentes. Ela não sabia por quê. Talvez porque estivesse exausta. Talvez porque estivesse envergonhada. Talvez porque, pela primeira vez naquele dia, alguém a estivesse realmente vendo. Na noite anterior, ela sussurrou com a voz prestes a quebrar. Aleandro não disse nada. Ele se virou para a cozinha e acenou para um garçom. Traga para ela a mesma refeição que eu pedi, disse ele em um tom que não admitia discussão. E um copo de suco de laranja fresco. Rápido. Eu não preciso disso, disse Evelyn, com o que restava de seu orgulho surgindo para revidar. Não preciso de piedade. Isso não é piedade. Alessandro olhou para ela, seus olhos ainda frios, mas havia algo mais escondido no fundo deles. Minha filha a trouxe aqui. Ela nunca faz nada sem motivo. Então você vai ficar aqui. Você vai comer. E depois vamos conversar, entendeu? Evelyn queria se levantar e sair. Ela queria dizer que não era alguém que podia receber ordens, mas seu estômago estava revirando de fome. Sua cabeça estava girando de exaustão. E a comida quente colocada à sua frente exalava o cheiro mais tentador que ela já havia sentido na vida. Coma, disse Alessandro, sua voz ainda firme, mas agora um pouco mais suave. Ninguém aqui está julgando você. Bella olhou para ela com olhos castanhos cheios de esperança. Coma, Sinoriev. Você precisa comer para ficar forte. E pela primeira vez em muitos dias, Evelyn deixou o orgulho de lado. Ela pegou o garfo e começou a comer, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, e ela nem se preocupou em enxugá-las. Evelyn comeu devagar, forçando-se a não devorar a comida como uma pessoa faminta, mesmo que fosse exatamente isso que ela estava. O bife wagyu com purê de batatas e legumes assados foi a melhor refeição que ela já teve na vida,
e ela teve que morder o lábio para não soltar soluços audíveis a cada garfada. Bella sentou-se ao lado dela, balançando as pernas alegremente, e de vez em quando estendia a mão para acariciar o braço de Evelyn, como se quisesse tranquilizá-la de que tudo ficaria bem. Aleandro não disse nada durante todo o tempo em que ela comeu. Ele apenas ficou sentado ali, com os olhos cinzentos, observando-a com um olhar calculista que ela não conseguia decifrar. Quando Evelyn finalmente pousou o garfo e a faca e viu que o prato estava completamente vazio, sentiu-se envergonhada por ter comido tudo sem deixar nenhum pedacinho, como as boas maneiras normalmente exigem, mas estava com tanta fome que não conseguiu parar. Obrigada, disse baixinho, sem ousar olhar nos olhos de Alessandro. Vou pagar essa refeição quando conseguir um emprego. Não precisa. Alessandro acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca irritante. Tenho uma oferta para você. Evelyn ergueu a cabeça surpresa. Uma oferta? Alessandro inclinou-se para a frente, cruzando as mãos sobre a mesa. Minha filha se precisa de alguém para cuidar dela. Troquei 5 babás nos últimos 2 anos e nenhuma delas fez Bella feliz. Mas ela escolheu você. Em menos de 1 hora, ela decidiu que você é a pessoa que ela quer. E Bella nunca se engana sobre as pessoas. Evelyn piscou, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Você quer que eu seja a babá de Bella? Sim, o trabalho inclui cuidar de Bella, levá-la à escola, ajudá-la com o dever de casa, garantir que ela coma direito e vá dormir na hora certa. Você vai morar na casa de hóspedes da minha propriedade, com alojamento e alimentação completos. Salário de US$ 6.000 por mês, mais seguro-saúde completo e 2 semanas de férias remuneradas por ano. Evelyn achou que devia ter ouvido mal. US$ 6.000 por mês. Era mais do que o dobro do que ela ganhava no restaurante, e ela trabalhava 6 dias por semana lá. Esse valor era suficiente para pagar o aluguel, a conta de luz, consertar o carro e ainda sobrar dinheiro para enviar para Ethan. Esse valor poderia mudar sua vida. Mas não existia almoço grátis. Ela havia aprendido isso há muito tempo. Por quê? Evelyn perguntou com a voz cheia de desconfiança. Você não sabe nada sobre mim. Eu poderia ser qualquer pessoa. Eu poderia ser uma ladra, uma vigarista ou pior. Por que você ofereceria um emprego como esse a uma completa estranha? A Lisandra olhou para ela, seus olhos cinzentos afiados como uma lâmina. Porque eu sei ler as pessoas. Você não é uma ladra ou uma vigarista. Você é uma mulher desesperada. Mas você ainda mantém seu respeito próprio. Você tentou recusar uma refeição mesmo quando estava morrendo de fome. Você chorou de vergonha não porque queria piedade. E o mais importante, Bella gosta de você. Ela lê as pessoas melhor do que qualquer pessoa que eu conheço. Mas isso é demais, disse Evelyn, balançando a cabeça. Não posso aceitar dinheiro de um estranho assim. Não preciso de caridade. Isso não é caridade. A voz de Alessandro esfriou um pouco. Isso é uma transação. Você tem o que eu preciso. A capacidade de cuidar da minha filha e fazê-la feliz. Eu tenho o que você precisa. Dinheiro e um lugar para morar. Nós trocamos. É simples assim. Eu não tenho pena de ninguém e não preciso que ninguém tenha pena de mim. Entendeu? Evelyn ficou em silêncio, sua mente girando com centenas de pensamentos. Isso poderia ser real? Havia algo escondido por trás disso? Por que um homem tão claramente rico e poderoso se importaria com uma mulher sem dinheiro como ela? Por favor, senhorita Eve. A voz de Bella se elevou, pequena e gentil, cheia de esperança. Quero que você fique comigo. Prometo que serei boa. Não vou dificultar as coisas para você. Por favor, diga que sim. Evelyn olhou nos grandes olhos castanhos da menina e viu uma sede de amor que apertou seu coração. Essa criança havia perdido a mãe. Essa criança estava sozinha. E essa criança havia escolhido Evelyn no meio de um shopping lotado. Nesse momento, o telefone de Aleandro vibrou. Ele olhou para a tela, algo escurecendo ligeiramente em seus olhos, e então ele atendeu e começou a falar em italiano. Evelyn não entendeu uma única palavra, mas não precisava entender o idioma para reconhecer o tom. A voz de Aleandro havia mudado completamente, de calorosa quando ele falava com Bella, para fria e ameaçadora. Cada palavra soava como uma pedra, jogada com força, afiada e sem piedade. Ele estava dando ordens, não fazendo pedidos. E quem quer que estivesse do outro lado da linha estava claramente com medo, porque a ligação terminou rapidamente com uma frase curta de Alessandro que fez Evelyn tremer, mesmo sem saber o que significava. Quando ele desligou o telefone, seus olhos cinzentos voltaram-se para ela. E por um breve momento, Evelyn viu algo perigoso por trás da superfície polida. Ele não era apenas um empresário rico. Ele era outra coisa.
algo com que ela não deveria se envolver. Desculpe pela interrupção, disse Alisandro. Sua voz voltou ao normal, como se aquela ligação nunca tivesse acontecido. Então, qual é a sua decisão? Evelyn olhou para ele, olhou para Bella, olhou ao redor do restaurante luxuoso. Ela pensou nos $52 no bolso, no aviso de despejo, no carro quebrado no estacionamento, nos 3 dias que lhe restavam antes de ficar sem ter para onde ir. Ela não tinha outra escolha. Tudo bem, disse ela com a voz trêmula. Eu concordo. Bella gritou de alegria e a abraçou. Aleandro acenou com a cabeça e pela primeira vez desde que se conheceram, um sorriso discreto apareceu em seus lábios. Uma decisão sábia. Evelyn não sabia em que tipo de mundo acabara de entrar. Ela só sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O SUV preto deslizava suavemente pela estrada coberta de neve, levando Evelyn para longe do centro de Chicago e para um mundo suburbano mais tranquilo. Ela sentou-se no banco de trás com Bella, a menina já dormindo em seu ombro há 10 minutos, sua respiração constante e quente contra o pescoço de Evelyn. Aleandro sentou-se no banco da frente, ao lado do motorista. Seus olhos cinza-aço fixavam-se à frente e ele não disse uma única palavra durante todo o trajeto. Evelyn olhou pela janela e viu as casas se tornarem mais esparsas, substituídas por amplos terrenos atrás de cercas altas e portões de ferro fortificados. Este era o território dos ricos, um lugar que ela só tinha visto em filmes ou revistas sofisticadas. Ela não pertencia a este lugar, mas não tinha outra escolha. Após cerca de 40 minutos, o veículo parou diante de um enorme portão de ferro preto, com uma letra M intricadamente esculpida no centro. Em ambos os lados, erguia-se um muro de pedra com pelo menos 3 metros de altura, estendendo-se para fora e desaparecendo na escuridão. Câmeras de segurança brilhavam sob as luzes, girando lentamente como olhos que observavam tudo. O motorista apertou um botão no console e o portão começou a se abrir, revelando uma estrada sinuosa pavimentada com pedras, curvando-se entre 2 fileiras de carvalhos antigos. Quando o SUV entrou, Evelyn avistou pelo menos 4 homens em ternos pretos posicionados ao longo da estrada, cada um com a postura alerta de um segurança profissional. Eles acenaram com a cabeça quando o carro passou, mas seus olhos nunca pararam de examinar os arredores como cães de caça guardando seu território. E então a propriedade Moretti apareceu à sua frente. Evelyn parou de respirar. Não era uma casa, era um palácio. A mansão de 3 andares foi construída em estilo italiano clássico, com colunas de mármore branco, varandas ornamentadas de ferro forjado e dezenas de janelas altas de vidro que derramavam uma luz dourada e quente na noite. Uma fonte enorme ficava no centro do pátio da frente, com a água ainda murmurando enquanto fluía, apesar do frio intenso do inverno. Além dela, estendia-se um jardim enorme, com roseiras cuidadosamente cobertas para protegê-las da neve, e ciprestes verde escuros erguendo-se retos como soldados em guarda. O SUV parou na entrada da frente. Alessandro saiu primeiro e abriu a porta para Evelyn. Ela pegou Bella nos braços, tentando não acordar a menina que dormia profundamente. Quando Evelyn entrou, uma mulher já a esperava no saguão. Ela parecia ter cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos cuidadosamente presos para trás. Um rosto severo suavizado por olhos gentis. Ela usava um traje cinza elegante, com as mãos cruzadas na frente do estômago, com a postura de alguém acostumada a controlar tudo. Rosa, Aleandro disse. Esta é Evelyn Carter, a nova babá de Bella. Ela ficará na casa de hóspedes. Prepare tudo o que ela precisar. Rosa olhou Evelyn de cima a baixo, avaliando-a, mas sem desprezo. Bem-vinda, disse ela com voz baixa e composta. Sou Rosa, a governanta desta propriedade. Se precisar de alguma coisa, fale comigo. Obrigada, respondeu Evelyn suavemente. Rosa deu um passo à frente e gentilmente pegou Bella dos braços de Evelyn. Vou levá-la para o quarto dela. Siga o patrão. Ele mostrará onde você ficará hospedada. Aleandro sinalizou para Evelyn segui-lo até os fundos da mansão. Eles atravessaram um longo corredor decorado com pinturas a óleo, passaram por uma ampla sala de estar com lareira acesa e sofás de couro marrom escuro, passaram por uma biblioteca com milhares de livros preenchendo todas as prateleiras. Tudo era tão luxuoso que Evelyn se sentiu como se estivesse sonhando. Por fim, chegaram a um pequeno jardim atrás da casa principal, e Evelyn viu uma casa menor escondida entre os arbustos. Ela foi construída no mesmo estilo, como uma versão em miniatura da mansão. Paredes brancas, janelas amplas e uma pequena varanda charmosa. Alessandra abriu a porta e acendeu as luzes.
Evelyn entrou e não conseguiu acreditar no que estava vendo. A casa de hóspedes era maior do que o apartamento do qual ela estava sendo despejada, com uma sala de estar aconchegante, uma cozinha moderna, um quarto espaçoso com uma cama queen size e lençóis brancos impecáveis, e um banheiro com banheira de mármore. Tudo estava impecável, perfumado e mais bonito do que qualquer lugar em que ela já havia morado. "Você vai ficar aqui?", disse Alessandro, parado na porta com as mãos nos bolsos. "Rosa trará suas roupas e itens pessoais para você esta noite. Amanhã cuidaremos da papelada oficial." "Obrigada", disse Evelyn com a voz embargada. "Eu nem sei o que dizer." "Além disso, não se preocupe com seu veículo", acrescentou Alessandro casualmente. "Meus homens já o rebocaram do estacionamento do shopping para uma garagem segura para reparos. Você não precisará dele por enquanto, mas ele está seguro." Aleandro olhou para ela, seus olhos cinzentos indecifráveis. "Antes de começar, há algumas regras que você precisa saber." Ele entrou e fechou a porta, seu tom ficando mais sério. "Primeiro, você nunca pergunta sobre meu trabalho. Segundo, você não conta a ninguém de fora o que vê nesta propriedade. Terceiro, você não fica curiosa sobre as pessoas que vêm me ver ou as reuniões que acontecem nesta casa. Você está aqui por Bella e somente por Bella. Você entende?" Evelyn engoliu em seco e assentiu. "Eu entendo." "Ótimo." Aleandro se virou para sair, mas parou na porta. "E Evelyn", disse ele sem se virar, "não traia minha confiança. Você não vai gostar das consequências." A porta se fechou e Evelyn ficou sozinha na casa desconhecida, com o coração batendo forte no peito. Ela não sabia em que mundo acabara de entrar, mas ela tinha certeza de uma coisa. Este não era um trabalho comum, e Alessandro Moretti não era um empregador comum. Os primeiros dias passaram como um sonho que Evelyn não ousava acreditar que fosse real. Todas as manhãs, ela acordava na acolhedora casa de hóspedes, olhava ao redor do quarto com seus lençóis brancos e impecáveis e a luz do sol entrando pelas cortinas. E levava alguns segundos para lembrar que não estava mais no apartamento úmido com um aviso de despejo colado na porta. Rosa havia preparado tudo para ela. Roupas novas, itens pessoais e até um novo telefone. "O patrão mandou levar suas coisas do apartamento hoje de manhã", explicou Rosa gentilmente. "O aluguel foi pago e seus arquivos pessoais e fotos de família já estão no seu novo quarto." O trabalho de Evelyn começava às 6 da manhã. Ela ia ao quarto de Bella para acordá-la, ajudá-la a tomar banho, se vestir e tomar café da manhã. Depois disso, ela levou Bella para a escola em um carro particular que Aleandro havia providenciado, esperou até às 3 da tarde para buscá-la, ajudou com o dever de casa, brincou com ela e se certificou de que ela jantasse na hora certa antes de dormir. Bella era tão bem comportada e doce que Evelyn às vezes se esquecia de que estava trabalhando. A menina conversava o dia todo sobre a escola, os amigos, os livros de contos de fadas que adorava. Mas havia momentos, geralmente à noite, quando a escuridão começava a se instalar sobre a propriedade. Quando Bella ficou quieta e se fechou em si mesma na terceira noite, enquanto Evelyn lia para ela antes de dormir, a menina de repente interrompeu. "Senhorita Eve, a senhora sente falta da sua mãe?" Evelyn parou com o coração apertado pela pergunta inesperada. "Sim, sinto muita falta da minha mãe." "Sua mãe também foi para o céu?" "Sim", disse Evelyn gentilmente, alisando o cabelo de Bella. "Minha mãe e meu pai foram para o céu quando eu tinha 17 anos." Bella ficou em silêncio por um momento, seus grandes olhos castanhos observando Evelyn com uma compreensão muito além do que se esperaria de uma criança de 6 anos. "Então você sabe como é sentir saudade da sua mãe e não poder vê-la?" Evelyn assentiu, com a garganta lá apertada. "Eu sei, Bella. Eu sei muito bem." Bella sentou-se e envolveu Evelyn com os braços, seus pequenos braços envolvendo o pescoço de Evelyn com uma força surpreendente. "Sinto saudade da minha mãe", sussurrou a menina em seu ombro. "Sinto saudade do cheiro dela. Sinto saudade dela cantando. Sinto falta de como ela beijava minha testa antes de eu adormecer. Papai me ama, mas ele não sabe fazer essas coisas." Evelyn segurou a criança com força, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. "Eu também sinto falta da minha mãe assim", disse ela. "Sinto falta do cheiro do pão que ela assava todos os domingos de manhã. Sinto falta do riso dela. Sinto falta de como ela costumava acariciar meu cabelo quando eu estava triste. Mas acredito que minha mãe ainda está aqui no meu coração, cuidando de mim todos os dias. A mãe de Bella é igual. Ela está no céu, olhando para baixo, e tem muito orgulho da sua filhinha." Bella ergueu a cabeça com os olhos ligeiramente úmidos, mas um pequeno sorriso nos lábios.
Senhorita Eve, estou feliz que você tenha vindo aqui. A partir daquela noite, o vínculo entre Evelyn e Bella ficou mais forte. Elas não eram apenas uma babá e a criança sob seus cuidados. Eram duas almas que haviam perdido algo e encontraram conforto uma na outra. No quinto dia, enquanto Evelyn estava sentada no chão, montando quebra-cabeças com Bella na sala de estar, um homem entrou sem bater. Ele era alguns anos mais novo que Alessandro, talvez com cerca de 32 ou 33 anos, com o mesmo cabelo preto e traços angulosos, mas sem a cicatriz e com olhos castanhos em vez de cinzentos. Ele usava uma camisa preta com as mangas arregaçadas, revelando tatuagens ao longo dos braços, e tinha uma presença que parecia não menos perigosa do que a de Aleandro. "Tio Luca!" gritou Bella e correu para abraçar sua perna. "Você veio brincar comigo!" Luca se abaixou para abraçar sua sobrinha, mas seus olhos nunca deixaram Evelyn. Ele a olhou com suspeita, como se estivesse tentando descobrir que tipo de ameaça ela poderia ser. "Então você é a nova babá", disse Luca, com voz fria. "A garota que meu irmão conheceu no shopping." Evelyn ficou de pé, levantando o queixo mesmo com o coração batendo mais rápido. "Sou Evelyn Carter. E você é?" "Luca Moretti, irmão mais novo de Alessandra." Ele se aproximou com os olhos castanhos afiados como lâminas. "Não sei quem você é nem de onde veio, mas estou te avisando. Se você fizer qualquer coisa que prejudique Bella ou esta família, eu mesmo cuidarei de você, entendeu?" Evelyn não recuou. Ela encarou o olhar de Luca, mesmo tremendo por dentro. "Eu entendo", disse ela com a voz mais firme do que imaginava que seria. "E quero deixar claro também, estou aqui por causa da Bella, não por causa do dinheiro dos Moretti, nem por qualquer outro motivo. Não sei quem você é e não me importo. Mas se você acha que vou deixar alguém me ameaçar só porque sou pobre e não tenho nada, está enganado. Perdi tudo e sobrevivi mesmo assim. Não tenho medo de perder mais." Luca a estudou por um longo momento, seus olhos castanhos não revelando nada. Então, inesperadamente, ele riu. Uma risada curta, mas verdadeira. "Dura", disse ele, sua voz suavizando um pouco. "Talvez meu irmão não tenha escolhido errado, afinal." Ele se virou e saiu, mas antes de sair completamente, ele olhou para ela. "Bem-vinda à família Moretti, Evelyn Carter. Você vai precisar dessa resistência." 2 semanas se passaram e Evelyn gradualmente se acostumou ao ritmo de vida dentro da propriedade Moretti. Ela memorizou a agenda de Bella, sabia o que a menina gostava no café da manhã, qual matéria ela odiava na escola e como ela tinha pavor da aranha no canto do banheiro. Ela também se acostumou com a presença de homens de terno preto circulando pelos corredores, com as reuniões a portas fechadas no escritório de Alessandro, das quais ela nunca podia se aproximar, e com o fato de nunca fazer perguntas sobre o que acontecia naquela casa. Mas o que ela não conseguia se acostumar era com Aleandro Moretti. O chefe frio, com olhos de aço e uma cicatriz no rosto, continuava sendo um mistério para ela. Ele raramente estava em casa durante o dia e, quando estava, geralmente se trancava em seu escritório para atender telefonemas e cuidar da papelada. Evelyn quase nunca o via, exceto em breves momentos de passagem. De manhã, quando ele tomava café na cozinha, ou tarde da noite, quando chegava em casa e só tinha tempo de beijar a testa de Bella antes que a menina fosse dormir. Mas então Evelyn começou a notar pequenas coisas. Uma noite, quando ela estava prestes a entrar no quarto de Bella para ler, como de costume, ela parou na porta ao ouvir a voz de Aleandro vindo de dentro. Ele estava sentado na cama ao lado da filha, com um livro de contos de fadas aberto nas mãos, sua voz baixa e calorosa, lendo cada frase com uma paciência que Evelyn nunca tinha visto nele. E então a princesa viu o dragão. Alessandro leu, mudando o tom de voz ao tentar imitar a voz do personagem. Mas em vez de ficar com medo, ela se aproximou e disse: "Olá, você gostaria de ser meu amigo?" Bella deu uma risadinha. "Papai, faça a voz do dragão, a assustadora." Aleandro limpou a garganta e tentou fazer uma voz grave e assustadora, mas soou mais engraçada do que ameaçadora. Bella riu ainda mais, e Aleandro riu também, um riso suave e caloroso, completamente diferente da imagem fria que ele transmitia todos os dias. Evelyn recuou silenciosamente e deixou pai e filha terem seu momento privado. Alguns dias depois, ela passou por acaso pelo banheiro de Bella e viu Aleandro em pé diante do espelho com sua filha, segurando um pente e um elástico de cabelo. Ele estava tentando fazer uma trança no cabelo de Bella, mas o resultado era uma bagunça. Fios saíam em todas as direções. "Papai, meu cabelo está todo emaranhado", disse Bella, mas sua voz não era de reclamação. Estava cheia de carinho. Eu sei,
murmurou Alessandro, com as mãos desajeitadas enquanto tentava desembaraçá-lo. Estou tentando. A mamãe fazia isso muito melhor. As palavras inocentes de Bella fizeram Aleandro parar por um segundo, uma sombra de tristeza passando por seus olhos cinzentos. Eu sei, querida. Sinto muito por não ser tão bom quanto a mamãe, mas estou aprendendo. Vou me esforçar mais. Evelyn se afastou antes que eles a notassem, mas a imagem ficou gravada em sua mente. O assustador chefe da máfia com a cicatriz no rosto, aprendendo desajeitadamente a trançar o cabelo da filha, porque não queria que ela fosse privada do amor de uma mãe. E então veio aquela noite. Evelyn estava dormindo na casa de hóspedes quando foi acordada por um som vindo da mansão principal. Chorando, uma criança chorando, ela se sentou rapidamente e correu em direção à mansão, com o coração batendo forte de medo. A porta da frente não estava trancada e ela correu para dentro, subindo as escadas em direção ao quarto de Bella. Mas, ao se aproximar, percebeu que não era apenas uma pessoa chorando. Ela parou na porta do quarto de Bella, sem fôlego ao ver a cena à sua frente. Aleandro estava sentado na cama, segurando Bella nos braços, embalando-a gentilmente como se fosse um bebê. Bella soluçava, com o rosto pressionado contra o peito do pai, e Alessandro também chorava. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas, caindo nos cachos negros do cabelo da filha. Desculpe, sussurrou Alessandro, com a voz embargada e quebrada. Desculpe por não ter conseguido proteger sua mãe. Sinto muito que você tenha que crescer sem ela. Sinto muito, querida. Sinto muito. Bella se agarrou ao pescoço dele, seus soluços lentamente se acalmando. Sonhei com a mamãe. Ela soluçou. Sonhei que ela foi embora e eu não consegui dizer adeus. Eu sei, eu sei. Aleandro beijou a testa da filha, as lágrimas ainda caindo. Eu também sonho com isso. Todas as noites eu sonho isso. Evelyn ficou ali, sem ousar se mover, sem ousar respirar muito alto. Ela estava testemunhando algo que provavelmente ninguém jamais tinha visto. Aleandro Moretti, o chefe da máfia mais poderoso de Chicago, quebrando sob a dor de perder sua esposa e a culpa de não ter conseguido proteger a mulher que amava. E naquele momento, tudo o que Evelyn pensava saber sobre ele mudou. Ele não era o monstro frio que ela acreditava que fosse. Ele era um homem carregando uma enorme dor, forçando-se a ser forte para sua filha, mas ainda chorando sozinho à noite. Ele era um pai que amava sua filha profundamente e um marido cujo amor por sua esposa não havia desaparecido, mesmo depois de 3 anos. Evelyn silenciosamente se afastou, dando espaço para o pai e a filha lidarem com sua dor. Mas enquanto caminhava de volta para a casa de hóspedes na escuridão, ela sabia que seu coração havia começado a ver Aleandro Moretti através de uma lente completamente diferente. Um mês se passou desde que Evelyn pisou pela primeira vez na propriedade dos Moretti, e a mudança em Bella era algo que qualquer um podia ver. A menina não se encolhia mais nos cantos escuros do quarto quando a noite chegava, não ficava mais olhando pela janela com olhos tristes sempre que chovia, e seu riso ecoava com mais frequência pelos amplos corredores da mansão. Certa tarde, quando Evelyn foi buscar Bella na escola, a professora da turma a chamou para conversar. Não sei o que você fez, disse a professora, com o rosto radiante. Mas Bella mudou completamente. Ela participa mais das atividades da turma, brinca com os amigos com mais alegria e até se ofereceu para ler em voz alta na frente da turma na semana passada. É a primeira vez que a vejo assim, desde que a mãe dela faleceu. Evelyn sentiu um calor se espalhar pelo peito ao ouvir essas palavras. Ela olhou para Bella, que estava no pátio da escola, acenando para os amigos e sorrindo abertamente, e soube que tinha feito a coisa certa ao aceitar esse emprego. Rosa também percebeu a mudança. Certa manhã, enquanto Evelyn ajudava Bella a tomar café da manhã na cozinha, a governanta se aproximou e ficou ao lado dela, os olhos acompanhando a menina, enquanto ela comia panquecas alegremente. Trabalho para esta família há mais de 20 anos, disse Rosa baixinho, com a voz cheia de emoção. Vi Bella nascer. Vi ela perder a mãe e vi ela murchar um pouco mais a cada dia nos últimos 3 anos. Mas, desde que você chegou, esta é a primeira vez que a vejo verdadeiramente feliz. Obrigada, Evelyn. Evelyn não sabia o que dizer. Ela apenas acenou com a cabeça, lutando para conter as lágrimas. Ela nunca imaginou que sua presença pudesse fazer tanta diferença. Mas Bella não mudou apenas a si mesma. A menina também tinha outro plano. Um plano que Evelyn não reconheceu imediatamente. Tudo começou com pequenos convites. Eve, você pode jantar comigo e com o papai? Perguntou Bella uma tarde, com seus grandes olhos castanhos fixos nela com esperança. Papai disse que você pode comer conosco se quiser. Evelyn hesitou.
porque normalmente comia sozinha na casa de hóspedes para manter uma distância adequada à sua posição, mas não conseguiu recusar aquele olhar nos olhos de Bella e concordou. O primeiro jantar foi estranho. Aleandro sentou-se à cabeceira da mesa. Evelyn sentou-se à frente de Bella, e a grande sala de jantar estava tão silenciosa que ela podia ouvir a faca e o garfo tocando o prato. Mas Bella não deixou o silêncio durar. Ela conversou sobre a escola, sobre os amigos, sobre as histórias que a senhorita Eve lia para ela, e de alguma forma envolveu Alessandro e Evelyn na conversa. Depois disso, jantar juntos se tornou uma rotina. E então veio a tentativa mais óbvia de casamento. Papai, a senhorita Eve cozinha muito bem, disse Bella uma noite, com uma voz inocente de uma forma cuidadosamente calculada. Você deveria pedir à senhorita Eve para lhe ensinar a cozinhar. Você é muito ruim nisso. Alessandro ergueu uma sobrancelha para a filha, depois olhou para Evelyn, visivelmente confuso. Evelyn ficou igualmente surpresa, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Bella continuou. Quero comer o macarrão que o papai faz, mas o papai não sabe como. A senhorita Eve sabe. Senhorita Eve, ensine o papai, por favor. E foi assim que Evelyn se viu na cozinha com Aleandro Moretti ensinando o chefe da máfia mais poderoso de Chicago a cozinhar espaguetes sem transformá-lo em purê. Aleandro era surpreendentemente desajeitado na cozinha. Ele segurava uma colher de pau como se fosse uma arma, olhava para a panela fervendo com profunda desconfiança e quase derramou um pote inteiro de molho de tomate no chão. Mas ele tentou pela Bella, e Evelyn teve que morder o lábio para não rir da cena. Eu dirijo um império empresarial, murmurou Alessandro, enquanto sua massa parecia um monte de caos. Por que eu não consigo cozinhar um prato decente de macarrão? Porque o espaguete não tem medo de você, disse Evelyn antes que pudesse se conter. E então imediatamente corou com sua própria ousadia. Mas Aleandro não ficou zangado. Ele olhou para ela por um momento e depois riu. Uma risada baixa e calorosa que encheu a cozinha. Era a primeira vez que Evelyn o ouvia rir assim. Não era um sorriso social educado, nem o sorriso gentil que ele reservava para Bella, mas uma risada verdadeira, sem reservas, e algo estranho começou a acontecer. Aleandro começou a chegar em casa mais cedo. Em vez de voltar às 8 ou 9 da noite, como antes, ele começou a aparecer por volta das 6, a tempo para jantar com Bella e Evelyn. Em vez de se trancar em seu escritório durante todo o fim de semana, ele passou a brincar com a filha no jardim. E às vezes, Evelyn o flagrava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Bella viu tudo isso e sorriu para si mesma. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Naquela noite, Evelyn não conseguia dormir. Deitada na cama da casa de hóspedes, ela ficava olhando para o teto, com a mente cheia de pensamentos sobre Aleandro, sobre o jeito como ele ria na cozinha, sobre o olhar que ele lançava para ela quando achava que ela não estava prestando atenção. Ela sabia que estava entrando em território perigoso, não por causa do mundo em que ele vivia, mas porque seu coração estava começando a se agitar por um homem por quem ela não tinha o direito de sentir nada. Por volta das 2 horas da manhã, ela ouviu o som de motores no portão, mais de um carro. Ela se levantou, olhou pela janela e viu pelo menos 5 SUVs pretos estacionados em frente à mansão principal. Homens de ternos pretos saíam um por um e entravam na casa. Evelyn sabia que não deveria ser curiosa. As regras de Alessandro eram claras. Não pergunte, não conte, não bisbilhote, mas Bella estava dormindo naquela casa, e o instinto protetor dentro de Evelyn não a deixava ficar parada. Ela vestiu um suéter e saiu da casa de hóspedes, caminhando levemente pelo caminho de pedras em direção à mansão principal. A porta dos fundos ainda estava aberta, como sempre, e ela entrou com a intenção de apenas verificar se Bella estava bem e depois voltar. Mas quando passou pelo corredor que levava ao escritório de Alessandro, ouviu vozes vindas da porta. Um pouco estranhas, não eram vozes normais. Eram tensas, raivosas, cheias de ameaças. Evelyn sabia que deveria se afastar. Cada célula de seu corpo gritava para que ela saísse imediatamente, mas seus pés não a ouviam. Ela se aproximou e, pela fresta estreita da porta, viu. O escritório de Aleandro havia se tornado algo completamente diferente. Sobre a mesa havia pilhas de dinheiro empilhadas como pequenas montanhas, pistolas pretas brilhantes e pastas grossas com fotografias de pessoas que ela não reconhecia. Aleandro estava de pé à cabeceira da mesa, com o rosto congelado como gelo e os olhos cinzentos afiados como facas. Ao seu redor estavam cerca de 10 homens, todos com a aparência de pessoas perigosas e prontas para matar.
Luca estava ao lado do irmão, de braços cruzados, com uma expressão vazia. Ele nos traiu, disse Alessandro, com uma voz tão baixa e fria que causou um arrepio na espinha de Evelyn. Ele vendeu informações para Reati e achou que eu não saberia. Ele fez uma pausa, seus olhos cinzentos percorrendo os homens na sala. Cuidem dele e certifiquem-se de que Rich receba a mensagem de que ninguém trai a família Moretti e sobrevive. Evelyn recuou, seu coração batendo tão forte que ela pensou que fosse explodir do peito. Este não era o mundo dos negócios, era o submundo, máfia, assassinato, e ela estava no meio disso tudo. Ela se virou para correr, mas seu pé tropeçou em um vaso de plantas decorativo colocado no canto do corredor. O som do vaso batendo contra a parede rompeu o silêncio da noite como um tiro. Alguém! Evelyn ouviu Luca gritar, e então passos se aproximaram correndo em sua direção. Ela não teve tempo de se mover antes que a porta se abrisse e uma mão a agarrasse pelo braço, puxando-a para dentro da sala. Leandro! Seus olhos cinzentos fixaram-se nela com uma fúria que ela nunca tinha visto antes. Ele a empurrou para o canto, seu corpo alto bloqueando qualquer fuga. O que você está fazendo aqui? Sua voz era gelada. Eu disse para você não chorar. Evelyn tremia, mas ela não chorou. Ela não se permitiria chorar na frente dele. Não agora. Eu ouvi barulhos, ela disse, sua voz trêmula, mas se forçando a ficar firme. Eu só queria verificar se Bellow estava bem. Alessandro ficou olhando para ela por um longo momento, seus olhos cinzentos indecifráveis. Os homens na sala a observavam como se ela fosse uma presa. E Evelyn sabia que se Leandro desse a ordem, ela desapareceria deste mundo e ninguém jamais saberia. Você viu demais, disse Alessandro, sua voz baixa e ameaçadora. Agora você sabe quem eu sou. Você sabe o que essa família faz agora. Ele se aproximou, seu rosto a poucos centímetros do dela. Então, agora você quer ir embora? Aquela pergunta não era uma oferta. Era um teste. Evelyn sabia que se dissesse sim, talvez nunca saísse viva daquela propriedade. Mas se dissesse não, ficaria presa a esse mundo sombrio para sempre. Ela pensou em Bella. Pensou nos grandes olhos castanhos da menina, em seu riso claro, na maneira como ela abraçava Evelyn todas as noites antes de dormir e dizia: Eu te amo, senhorita Eve. Pensou na promessa que fizera a si mesma, de que nunca abandonaria uma criança que tivesse perdido a mãe da mesma forma que ela havia perdido a sua. Não, disse Evelyn, sua voz repentinamente mais firme do que esperava. Não quero ir embora. Alessandro ergueu uma sobrancelha, claramente sem esperar por essa resposta. Você sabe quem eu sou. Você sabe que acabou de me ver mandar matar alguém, e ainda assim quer ficar. Evelyn olhou diretamente nos olhos cinzentos e frios, sem piscar. Não me importo com quem você é lá fora, disse ela. Não me importo com o que você faz, ou quantos inimigos você tem. Estou aqui pela Bella. Ela precisa de mim. E prometi a mim mesma que nunca a abandonaria. A sala ficou tão silenciosa que era possível ouvir o tic-tac do relógio. Leandro a estudou por um longo momento e então lentamente deu um passo para trás. Corajosa, disse ele, sua voz ainda fria, mas com algo mais em seus olhos ou estúpida. Ainda não decidi. Então ele se virou para os homens na sala e disse: Ela é da família, ninguém toca nela. E Evelyn soube que, a partir daquele momento, ela havia entrado oficialmente no mundo de Leandro Moretti. Sem caminho de volta, 2 meses se passaram desde a noite em que Evelyn testemunhou a reunião no escritório de Leandro, e tudo entre eles havia mudado de uma forma que ela não conseguia explicar. Leandro não mantinha mais a mesma distância fria de antes. Ele ainda era o chefe da máfia aterrorizante para o mundo exterior, mas com ela, ele se tornara outra pessoa. Ele perguntava por ela todas as manhãs, lembrava que ela gostava de café sem açúcar, e às vezes, ela o flagrava olhando para ela com uma expressão que ela não ousava nomear. Evelyn também não podia negar. Seu coração estava se movendo. Toda vez que Alessandra entrava em uma sala, ela sentia seu pulso acelerar. Toda vez que a mão dele roçava a dela ao passar Bella de um lado para o outro, sua pele parecia queimada. Ela sabia que isso era perigoso, que amar um homem como ele era a coisa mais imprudente que ela poderia fazer. Mas o coração não obedece à razão. Naquela noite, a chuva caía forte do lado de fora das janelas. Trovões ressoavam à distância e relâmpagos rasgavam o céu noturno de Chicago. Bella tinha ido dormir cedo, cansada após um dia de brincadeiras. E Evelyn estava prestes a voltar para a casa de hóspedes quando Rosa a parou no corredor. O senhor quer vê-la na biblioteca, disse Rosa, com um olhar que revelava que sabia algo que Evelyn não sabia.
Evelyn assentiu e caminhou em direção à biblioteca, com o coração batendo forte no peito. Ela não sabia o que Alexandre queria dizer, mas tinha a sensação de que aquela noite seria diferente. A biblioteca era o cômodo favorito de Evelyn na mansão. Estantes de livros iam do chão ao teto. A lareira crepitava e poltronas de couro marrom escuro davam um toque aconchegante ao espaço dentro daquela casa fria. Aleandro estava parado perto da janela, com um copo de uísque na mão, observando a chuva lá fora. Ele havia tirado o paletó e enrolado as mangas da camisa até os cotovelos, revelando antebraços fortes e um relógio caro. Quando ouviu Evelyn entrar, ele se virou e ofereceu um sorriso tímido. "Evelyn", disse ele com a voz mais baixa e calorosa do que o normal. "Entre. Quer uma bebida?" Ela entrou e fechou a porta atrás de si, sentindo-se como se tivesse entrado em outro mundo onde apenas os dois existiam. "Vinho, se tiver." Alessandro serviu-lhe uma taça de vinho tinto e entregou-lhe. As mãos deles se tocaram por um breve momento, mas foi o suficiente para causar um arrepio nela. Sentaram-se em duas poltronas, uma de frente para a outra, com a lareira acesa entre eles, as chamas dançando no rosto de Aleandro e suavizando seus traços angulosos. "Você sente falta da sua família?" Aleandro perguntou de repente, os olhos cinzentos observando-a por cima da borda do copo. Evelyn ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. "Sinto falta dos meus pais todos os dias, especialmente em noites como esta. Minha mãe costumava fazer chocolate quente para mim e Ethan sempre que chovia. Sentávamos perto da janela e contávamos os relâmpagos." Alessandra a observou, seu olhar suavizando-se. Júlia também gostava da chuva. "Minha esposa." Ela dizia, "A chuva é a maneira do céu chorar e devemos chorar com o céu para não termos que chorar sozinhos." Evelyn sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que Alessandro falava sobre sua falecida esposa por conta própria. "Como ela morreu?" perguntou Evelyn gentilmente. "Se você não quiser falar sobre isso, tudo bem." Alessandro ficou em silêncio por um momento, depois tomou o resto do uísque em seu copo. "Um acidente de carro. 3 anos atrás, ela estava a caminho para buscar Bella na escola quando um caminhão perdeu o controle e a atropelou. Ela morreu na hora. Bella estava no banco de trás e viu sua mãe morrer bem na sua frente, sem poder fazer nada." Evelyn não sabia o que dizer. Ela apenas estendeu a mão e a colocou sobre a dele, um pequeno gesto, mas cheio de significado. "Sinto muito. Eu me culpo todos os dias", continuou Alessandro, com a voz embargada. "Eu deveria ter ido buscar Bella naquele dia. Eu deveria estar lá, mas eu estava em uma reunião, ocupado com o meu maldito trabalho e deixei minha esposa morrer sozinha na estrada." "Não foi culpa sua", disse Evelyn, apertando sua mão. "Você não poderia saber. Ninguém poderia saber." Alessandro olhou para ela, os olhos cinzentos cheios de dor. "E outra coisa também. Algo quente e perigoso. Como você consegue seguir em frente?" ele perguntou. "Depois de perder tudo, como você acorda todos os dias e continua vivendo?" Evelyn pensou sobre essa pergunta por um momento. "Eu não tive escolha", ela disse honestamente. "Ethan precisava de mim. Eu não podia desmoronar porque alguém dependia de mim. Então, eu acordo, eu trabalho, eu finjo que estou bem até que eu realmente esteja bem. E você está bem agora?" Evelyn encontrou o olhar dele e soube que não poderia mentir. "Estou começando a ficar bem desde que vim para cá. Desde que conheci Bella e conheci você." Alessandro colocou o copo na mesa, levantou-se e aproximou-se. O coração de Evelyn batia tão forte que ela achou que fosse saltar do peito. Ele parou na frente dela, com o rosto a poucos centímetros do dela, sua respiração quente contra a bochecha dela. "Eu não deveria fazer isso", ele sussurrou com a voz rouca. "Você trabalha para mim. Isso é errado. Tudo isso é errado." Evelyn olhou nos olhos cinzentos ardentes dele e soube que havia perdido a capacidade de resistir há muito tempo. "Então me demita", disse ela, sua voz pouco mais que um sopro. Alessandro manteve o olhar fixo nela por um segundo, depois 2, e então a puxou para cima e a beijou. O beijo foi intenso, desesperado, como se ele estivesse se afogando e ela fosse seu último suspiro. Evelyn retribuiu o beijo, deslizando os braços em volta do pescoço dele, puxando-o para mais perto, ainda mais perto. Eles se beijaram como se o amanhã não existisse, como se o mundo exterior não existisse, como se houvesse apenas os dois à luz da lareira e ao som da chuva. E quando finalmente se separaram, sem fôlego, testa contra testa, Evelyn soube que não havia volta. Ela se apaixonara por Alessandro Moretti, e ele também se apaixonara por ela. Na manhã seguinte, Evelyn acordou sentindo-se como se estivesse flutuando nas nuvens.
Tocou os lábios e ainda podia sentir o calor do beijo da noite anterior. Ainda se lembrava da maneira como Alessandro a abraçara como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela não sabia aonde isso iria levar, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia esperança pelo futuro. Tomou banho, vestiu-se e caminhou até a mansão principal para começar um novo dia com Bela. Quando entrou na sala de jantar, viu Aleandro e Bela já sentados à mesa tomando café da manhã. Aleandro ergueu a cabeça quando a viu, e seus olhos cinzentos revelavam algo caloroso que ele não tentava mais esconder. "Bom dia", disse ele com voz baixa e gentil. "Bom dia", respondeu Evelyn, sentindo as bochechas esquentarem sob o olhar dele. Ela se sentou ao lado de Bela e começou a servir um copo de suco de laranja. E foi então que a menina falou. "Papai, você beijou a senhorita Eve, não foi?" Evelyn quase derramou o suco de laranja. Ela olhou para Bela com os olhos arregalados, sem saber como responder. Alessandro também parou, mas, ao contrário dela, não parecia nervoso. Ele observou a filha com uma calma que surpreendeu Evelyn. "Como você sabe? Eu vi você e a senhorita Eve na biblioteca ontem à noite", disse Bela, com os olhos castanhos brilhando. "Eu fui ao banheiro e passei por lá, e vi o papai beijando a senhorita Eve por um longo tempo." Evelyn queria se esconder debaixo da mesa e desaparecer, mas o que aconteceu a seguir a surpreendeu completamente. Bela não chorou. Ela não ficou com raiva. Ela não gritou que a senhorita Eve estava tentando substituir sua mãe. Em vez disso, ela sorriu, o sorriso mais radiante que Evelyn já tinha visto. "Eu sabia", disse Bela com a voz cheia de orgulho. "Eu já contei para o papai. A senhorita Eve é perfeita para o papai. Eu estava certa." Evelyn sentiu as lágrimas subirem. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de Bela e pegou a mão da menina. "Bela", disse gentilmente, "quero que você entenda que nunca estou tentando substituir sua mãe. Sua mãe é alguém especial e ninguém jamais poderia substituí-la. Eu sou apenas Bela." Ela balançou a cabeça, interrompendo-a. "Eu sei, senhorita Eve, eu amo a mamãe. Sempre amarei a mamãe." A menina levantou a mãozinha até a bochecha de Evelyn, um gesto tão terno que fez o coração de Evelyn derreter. "Mas a mamãe está no céu agora. Ela não pode me abraçar, não pode ler histórias para mim, não pode mais arrumar meu cabelo. E você está aqui, você me ama e eu amo você. Posso amar vocês duas, certo?" Evelyn não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela puxou Bela para seus braços, segurando-a com força, como se tivesse medo de que a criança pudesse desaparecer. "Isso mesmo, querida. Você pode amar as duas e eu te amo muito." Aleandro ficou sentado ali, observando-as com os olhos úmidos. Ele se levantou, aproximou-se, ajoelhou-se ao lado delas e envolveu as duas em seus braços largos. Eles ficaram assim por um longo momento. Os três se abraçando na luz brilhante da manhã, e Evelyn sentiu como se finalmente tivesse encontrado o lugar ao qual pertencia. Naquela tarde, Alessandro chamou Rosa e Luca para a sala de estar. Evelyn ficou ao lado dele, com as mãos firmemente entrelaçadas, e sentiu o coração acelerar de nervosismo. Ela não sabia como as pessoas dessa família reagiriam. "Tenho um anúncio a fazer", disse Alessandro, sua voz ecoando pela grande sala. "Evelyn e eu estamos namorando. Ela não é mais apenas a babá de Bela. Ela é a mulher que eu amo." Rosa foi a primeira a reagir. Ela sorriu, seus olhos brilhando como se ela já soubesse disso há muito tempo. "Já era hora de você admitir", disse ela. "Achei que você fosse ficar teimoso para sempre." "Parabéns aos dois." Lucas os observou por um longo momento, com uma expressão indecifrável no rosto. Então, ele se colocou na frente de Evelyn, com os olhos castanhos fixos nos dela. Evelyn achou que ele iria se opor, que diria que ela não era digna de seu irmão, mas Luca apenas acenou com a cabeça. "Oficialmente aceito", disse ele, com a voz ainda fria, mas com algo mais caloroso por trás. "Não faça meu irmão sofrer, ou você terá que lidar comigo." Evelyn não sabia se era uma ameaça ou uma aceitação, mas acenou com a cabeça mesmo assim. "Prometo." 2 semanas depois de Alessandro tornar público seu relacionamento com Evelyn, a vida dela parecia estar entrando em seu capítulo mais feliz. Ela não precisava mais esconder seus sentimentos por ele. Não precisava mais se conter toda vez que ele entrava em uma sala. E Bela estava mais feliz do que nunca, emocionada por ver o papai e a senhorita Eve juntos. Mas a felicidade no mundo de Alessandro Moretti sempre vinha acompanhada de perigo. E a escuridão estava se aproximando. Aquela manhã começou como qualquer outra. Evelyn levou Bela para a escola, passou o meio-dia comprando algumas coisas necessárias no shopping e depois voltou para a propriedade para se preparar para pegar Bela às 3 da tarde. Ela não tinha ideia de que alguém a observava o dia todo.
Quando ela entrou na mansão, ouviu barulhos vindos do escritório de Alessandro, vidros se quebrando, objetos batendo no chão e gritos furiosos em italiano. Ela correu em direção ao barulho, empurrou a porta e viu Aleandro parado no meio da sala, com o rosto vermelho de raiva, um envelope amarelo apertado na mão. Ao seu redor estavam os pedaços quebrados de um abajur que ele acabara de jogar contra a parede. "Aleandro, o que aconteceu?" perguntou Evelyn, com a voz cheia de preocupação. Alessandro se virou para ela, com os olhos cinzentos ardendo de uma fúria que ela nunca tinha visto antes. Ele deu um passo à frente e empurrou o envelope em direção a ela. "Olhe!" Evelyn perguntou com a voz cheia de preocupação. Alessandro virou-se para ela, com os olhos cinzentos ardendo com uma fúria que ela nunca tinha visto nele antes. Ele deu um passo à frente e empurrou o envelope em direção a ela. "Olhe!" Evelyn abriu e o sangue em suas veias pareceu congelar. Dentro havia fotografias. Uma foto dela levando Bella para a escola naquela manhã. Uma foto dela fazendo compras no shopping. Uma foto dela e Bella rindo juntas no jardim da propriedade na semana anterior. E na última foto, uma frase escrita à mão com tinta vermelha. "Tão bonita. É uma pena que você não esteja protegida." Bem, assinado Fr. "Quem enviou isso?" Evelyn perguntou com a voz trêmula. "Francois." Aleandro rosnou com a voz cheia de ódio. "O chefe da família rival. Ele é inimigo jurado da família Moretti há gerações. E agora está ameaçando você e Bella para chegar até mim." Evelyn sentiu os joelhos fraquejarem. Ela sabia que Alessandro era perigoso. Sabia que o mundo dele não era seguro. Mas não esperava que o perigo chegasse tão rápido e tão perto. "O que você vai fazer?" perguntou ela. Alessandro olhou para ela, ainda se acomodando em seus olhos cinzentos. "Aumentaremos a segurança. A partir de agora, você e Bella terão guarda-costas com vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém sai desta propriedade sem escolta. Eu cuidarei do Rich, mas até que ele seja removido, preciso que você e Bella fiquem seguras." Evelyn assentiu, sem forças para discutir. Ela havia escolhido entrar neste mundo e agora tinha que aceitar o que vinha com ele. Naquela mesma tarde, uma visita inesperada chegou à propriedade. Uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos prateados presos em um coque elegante, olhos cinzentos tão perspicazes e frios quanto os de Alessandro, e a postura de alguém acostumada a ser respeitada e temida. Teresa Moretti, mãe de Aleandro, voou da Sicília para Chicago assim que soube da ameaça de Franco Ricci e da mulher que havia entrado na vida de seu filho. Evelyn ficou na sala de estar, sentindo-se como se estivesse sendo julgada sob o olhar de Teresa. Teresa a examinou de cima a baixo sem falar por longos e intermináveis minutos. "Então, você é a mulher que meu filho ama", disse Teresa finalmente, com voz fria e desafiadora. Uma garota sem dinheiro que ele conheceu no shopping. O calor subiu ao rosto de Evelyn, uma mistura de vergonha e raiva, mas ela não baixou a cabeça. Ela olhou nos olhos de Teresa e disse: "Sim, sou e amo seu filho. Não me importo com o dinheiro ou o poder dele. Eu o amo pelo que ele é e amo Bella como se fosse minha própria filha." Teresa ergueu uma sobrancelha, sua expressão indecifrável. "Você sabe quem é meu filho? Você sabe como este mundo é perigoso? Você sabe que amar um homem como ele pode te matar?" "Eu sei", respondeu Evelyn com voz firme. "Eu vi o que ele faz. Recebi ameaças de seus inimigos, mas ainda estou aqui. Não vou fugir e nunca vou fugir." Teresa a observou em silêncio por um longo momento, seus olhos cinzentos investigando, como se tentasse ler cada pensamento na mente de Evelyn. Então, inesperadamente, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. "Você é corajosa", disse ela, sua voz agora muito mais calorosa. Júlia também era corajosa assim. Quando ela entrou nessa família, ela se levantou e caminhou até Evelyn, levantando a mão até a bochecha de Evelyn, em um gesto de ternura que a surpreendeu. "Não me importo de onde você veio ou quanto dinheiro você tem. Só me importo se você ama verdadeiramente meu filho e se é forte o suficiente para ficar ao lado dele. E posso ver que você tem ambas as coisas. Bem-vinda à família." Evelyn sentiu as lágrimas subirem aos olhos. "Obrigada." Mas Teresa apertou a mão de Evelyn com mais força, seus olhos ficando sérios novamente. "Mas você precisa saber que Francois não é um inimigo comum. Ele é perigoso e não vai parar até destruir tudo o que meu filho ama. Você precisa se preparar para o que está por vir." 2 semanas se passaram em tensão e medo. A propriedade dos Moretti agora parecia uma fortaleza. Com o número de guarda-costas dobrado, câmeras de segurança adicionais instaladas em todos os cantos e ninguém podendo sair sem proteção ao seu lado.
Aleandro mal saía da propriedade, passando a maior parte do tempo em seu escritório com Luca, planejando como lidar com Franco Ricci. Evelyn fez o possível para manter a vida de Bella o mais normal possível, mas a menina podia sentir a mudança no ar. "Por que há tantos guardas, senhorita Eve?" Bella perguntou um dia. "Por que o papai não me deixa mais brincar no jardim?" Evelyn não sabia como responder. Ela apenas abraçou Bella e disse que tudo ficaria bem, mesmo não tendo certeza disso em seu coração. Aquela manhã fatídica começou como qualquer outra. Evelyn acordou Bella, ajudou-a a vestir o uniforme e certificou-se de que ela tomasse o café da manhã. Em seguida, elas entraram no carro para ir à escola. Jimmy, o guarda-costas em quem Aleandro mais confiava, estava dirigindo. Ele era um homem grande, com um rosto gentil, mas mãos que podiam quebrar o pescoço de uma pessoa em segundos. Evelyn sempre se sentia segura com Jimmy por perto. Elas estavam na estrada familiar que levava na escola de Bella, a cerca de 15 minutos de carro da propriedade. Bella sentou-se ao lado de Evelyn no banco de trás, tagarelando sobre a prova de matemática que faria naquele dia. Evelyn sorriu e ouviu, alisando gentilmente os cachos da menina. E então tudo aconteceu muito rápido. Uma caminhonete preta surgiu repentinamente de um beco à direita e cruzou a rua. Jimmy pisou no freio. O SUV guinchou e parou a menos de 1 metro da caminhonete. Antes que Evelyn pudesse entender o que estava acontecendo, mais 2 veículos apareceram atrás deles, bloqueando toda a possibilidade de fuga. "Abaixe-se!" gritou Jimmy, pegando a arma debaixo do paletó. "Segure Bella com força!" O instinto tomou conta. Evelyn envolveu Bella em seus braços e se abaixou no chão do carro, usando seu próprio corpo como escudo. Seu coração batia tão forte que ela achou que fosse explodir. Bella tremia contra ela, mas a criança não gritava, não se debatia. Ela apenas agarrava o suéter de Evelyn como se fosse uma boia salva-vidas. Tiros, 1, 2, depois mais. As janelas explodiram e cacos de vidro choveram sobre eles como gelo. Evelyn ouviu Jimmy gemer e o som de seu corpo caindo contra o banco do motorista. Ela levantou a cabeça e viu sangue, muito sangue, jorrando do ombro de Jimmy. Ele ainda estava consciente, ainda tentando revidar, mas estava claramente ficando mais fraco a cada segundo. A porta do carro foi aberta com violência. Um homem com o rosto marcado por cicatrizes se inclinou para dentro, tentando arrancar Bella dos braços de Evelyn. "Não!" gritou Evelyn, apertando Bella com mais força. "Não toque nela." O homem sorriu com desdém e agarrou Evelyn pelos cabelos, puxando com força. A dor rasgou o seu couro cabeludo, mas ela não soltou Bella. Ela não podia. Preferia morrer a deixar que tocassem na criança. "Solte!" O homem rosnou e sacou uma faca. Ele a brandiu em direção a Evelyn e ela levantou o braço para bloqueá-la. A lâmina cortou profundamente seu antebraço e o sangue jorrou, manchando sua manga de vermelho. Evelyn gritou de dor, mas ela ainda não soltou Bella. A menina estava chorando agora, um som fraco e aterrorizado cortando o caos. "Senhorita Eve", Bella soluçou. "Senhorita Eve, sangue, tem sangue." "Estou bem", disse Evelyn com os dentes cerrados, lutando contra a dor. "Estou bem, querida. Não tenha medo." E então mais tiros soaram, mas desta vez de outra direção. Evelyn ouviu gritos, corpos caindo, pneus cantando na estrada. Ela levantou a cabeça e viu Luca, irmão de Alessandro, parado no meio da rua com uma arma na mão, o rosto como pedra, os olhos brilhando de fúria. Atrás dele estavam pelo menos outros 10 guarda-costas, todos atirando nos agressores. Os homens de Ricci recuaram rapidamente, pulando em seus veículos e fugindo sob uma tempestade de balas. Luca correu para o SUV e abriu a porta com força, seu rosto empalidecendo quando viu Evelyn segurando Bella, com sangue escorrendo pelo braço de Evelyn. "Você está bem?" perguntou Luca, sua voz cheia de preocupação, mesmo tentando manter a compostura. "Bella está ferida." "Bella está bem", disse Evelyn fraca. "Jimmy está gravemente ferido. Ele precisa de um hospital." Luca chamou uma ambulância e entrou em contato com Aleandro. Evelyn não conseguia entender o que ele estava dizendo. Ela apenas segurou Bella com força e lutou para não desmaiar devido à perda de sangue. 15 minutos depois, Aleandro chegou. Seu carro apareceu rugindo a uma velocidade imprudente e parou com um guincho de freios. Ele saltou e correu em direção a eles, com o rosto pálido como a morte. "Evelyn, Bella", ele chamou os nomes delas, com a voz trêmula. Quando viu o sangue no braço de Evelyn, seus olhos cinzentos escureceram de dor e raiva.
Ele se ajoelhou ao lado delas e as puxou para seus braços, segurando-as com tanta força que Evelyn mal conseguia respirar. E então ela sentiu seu ombro ficar molhado. Alessandra estava chorando. O frio e temido chefe da máfia de Chicago chorava como uma criança. Seus ombros tremiam. Soluços entrecortados ecoavam ao ar livre. "Se eu perder vocês duas", ele sussurrou, com a voz quebrada. "Se eu perder vocês duas, não poderei viver. Não poderei." "Estamos bem", disse Evelyn, levantando a mão ilesa para acariciar as costas dele. "Ainda estamos aqui. Estamos a salvo." Alessandra levantou a cabeça, os olhos cinzentos, vermelhos e ardentes de ódio. "Haidt vai pagar", disse ele com a voz gelada. "Vou encontrá-lo e matá-lo com as minhas próprias mãos. Ele ousou tocar na minha família. Ele vai morrer." Uma semana após o ataque, Francois desapareceu de Chicago. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido ao chefe da família rival. E Evelyn não perguntou. Ela só sabia que Aleandro havia sumido da propriedade por 3 noites seguidas. E quando ele voltou, seus olhos cinzentos demonstravam um profundo cansaço, mas também uma espécie de alívio. A ameaça havia sido removida. A família Moretti estava segura novamente. O ferimento no braço de Evelyn havia sido suturado e cuidadosamente enfaixado, e o médico disse que deixaria uma cicatriz, mas não afetaria a função. Evelyn não se importava com a cicatriz. Ela só se importava que Bella ainda estivesse bem, ainda rindo todos os dias, mesmo que a menina às vezes acordasse assustada com pesadelos sobre aquele dia. Jimmy se recuperou após a cirurgia e agora estava descansando na propriedade, cuidado por Rosa como se fosse parte da família. Uma noite, depois que Bella adormeceu profundamente, Alessandro bateu na porta da casa de hóspedes de Evelyn. Ela abriu a porta e o encontrou ali, segurando uma garrafa de vinho e 2 taças. "Podemos conversar?" ele perguntou com voz gentil. Eles se sentaram no pequeno sofá da sala de estar. Uma luz dourada suave tornava o espaço acolhedor, íntimo e seguro. Alessandro serviu vinho para os dois, mas não bebeu imediatamente. Ele apenas ficou sentado ali, olhando para o líquido vermelho escuro como se estivesse procurando respostas para perguntas que não conseguia colocar em palavras. "Eu decidi", ele finalmente disse. "Vou me afastar do lado perigoso das coisas." Evelyn olhou para ele, sem ter certeza se tinha ouvido direito. "O que você disse?" Aleandro se virou para ela, com os olhos cinzentos mais sérios e honestos do que ela jamais tinha visto. "Eu vivo neste mundo desde o dia em que nasci. Não tive escolha. Era uma herança, uma responsabilidade, tudo o que eu conhecia. Mas depois do que aconteceu com você e Bella, percebi que não posso continuar vivendo assim. Não posso fazer as pessoas que amo viverem com medo todos os dias." Ele colocou o copo na mesa e pegou a mão dela, segurando-a com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. "Vou passar as operações clandestinas para Luca e me concentrar em negócios legítimos, imóveis, restaurantes, hotéis, coisas que não coloquem você e Bella em perigo. Vai levar tempo, talvez anos, mas farei isso por Bella, por você, pelo nosso futuro." Evelyn sentiu as lágrimas brotarem. Ela sabia o quanto essa decisão era importante para Leandro. Ele estava abandonando tudo o que conhecia, tudo o que havia nascido para fazer, por ela e Bella. "Você não precisa mudar por mim", disse ela suavemente. "Eu te amo pelo que você é, não pelo que você faz." "Eu sei", disse Alessandro, levantando a mão para acariciar sua bochecha. "Mas eu quero mudar. Quero uma vida normal com você. Quero levar Bella ao parque sem 10 guarda-costas nos seguindo. Quero acordar todas as manhãs sem me preocupar que alguém esteja planejando me matar. Você e Bella merecem ser felizes, e farei tudo para que isso aconteça." Evelyn se inclinou para a frente e o beijou. Um beijo gentil, cheio de amor. Quando se separaram, ela olhou nos olhos cinzentos dele, agora iluminados pela esperança, e disse: "Então construiremos esse futuro juntos." Alessandro sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via desde o ataque. "Juntos?" ele repetiu. Gosto do som dessa palavra. 6 meses se passaram como o sonho mais lindo que Evelyn já teve. Alessandro cumpriu sua promessa, afastando-se gradualmente do mundo subterrâneo e concentrando-se em negócios legítimos. A propriedade Moretti não era mais uma fortaleza tensa com dezenas de guarda-costas vigiando cada canto. Tornou-se um verdadeiro lar, acolhedor e cheio de risadas. Bella estava agora na primeira série, a melhor aluna da turma. Ela não tinha mais pesadelos com a mãe ou com o ataque. Em vez disso, dormia tranquilamente todas as noites com um sorriso nos lábios, sabendo que quando acordasse, a senhorita Ivy estaria lá para acordá-la e o papai estaria lá para beijar sua testa antes de ir para o trabalho. Evelyn também havia mudado.
A cicatriz em seu braço havia sarado, deixando apenas uma linha tênue, uma lembrança do dia em que ela quase perdeu tudo. Ela não era mais a garota desesperada com $52 no bolso. Agora ela fazia parte da família Moretti, amada e valorizada. Ethan havia se formado em medicina e estava fazendo sua residência em um grande hospital em Chicago, mais perto dela do que nunca. Ele agora sabia tudo sobre Aleandro e sobre a nova vida de sua irmã. E embora tivesse ficado preocupado no início, ele aceitou quando viu como ela estava realmente feliz. Em uma manhã de agosto, Aleandro anunciou de repente que toda a família iria ao shopping. Evelyn ficou surpresa porque Alisandro não gostava de lugares lotados, mas não fez muitas perguntas. Bella parecia excepcionalmente animada, sussurrando para o pai e rindo toda vez que Evelyn olhava para eles. Algo estava acontecendo e ela não sabia o que era. Chegaram ao shopping ao meio-dia, quando estava mais movimentado. Aleandro segurou a mão de Evelyn. Bella correu alguns passos à frente e eles passaram por lojas conhecidas, pela praça de alimentação cheia do cheiro de refeições quentes e tentadoras, pela fonte onde as crianças jogavam moedas e faziam pedidos. E então Evelyn percebeu para onde estavam indo. Seu coração começou a acelerar quando se dirigiram para a área de recreação infantil, para o banco onde ela havia desmaiado naquele dia fatídico um ano antes, o banco onde Bella a encontrou. Alessandri parou em frente a ele e se virou para Evelyn, seus olhos cinzentos brilhando com algo que ela não ousava nomear. "Você se lembra deste lugar?" perguntou ele com voz baixa e calorosa. Evelyn assentiu, com a garganta apertada. Como ela poderia esquecer? Foi aqui que sua vida mudou para sempre. Um ano atrás, Aleandro disse: "Você se sentou aqui com $52 no bolso. Sem emprego, sem casa, sem esperança. Você achava que era invisível, que ninguém neste mundo se importava se você vivia ou morria." Evelyn sentiu as lágrimas brotarem quando as lembranças voltaram. Ela se lembrou da desesperança daquele dia, do frio que penetrava seus ossos, da fome que torcia seu estômago. "Mas então minha filha te encontrou", continuou Alessandro, com a voz levemente trêmula. "Uma menina de 6 anos te viu entre centenas de pessoas neste shopping e decidiu que você era a pessoa perfeita para a nossa família. E ela estava certa. Ela salvou nós duas." Bella correu para ficar ao lado do pai, segurando um grande cartaz que ela estava escondendo nas costas o tempo todo. Ela o ergueu e Evelyn viu as palavras escritas com caneta hidrográfica colorida. "Você quer ser minha mamãe?" As lágrimas de Evelyn escorreram incontroláveis. Ela levou a mão à boca, incapaz de acreditar no que estava acontecendo bem diante dela. Então Aleandro se ajoelhou diante dela, tirando uma caixa de veludo vermelho do bolso do paletó. Quando ele a abriu, Evelyn viu um anel de diamante brilhando sob as luzes do shopping. "Evelyn Carter", disse Alessandro, sua voz soando clara enquanto a multidão ao redor deles começava a parar e observar. "Você entrou na minha vida quando eu já não acreditava mais no amor. Você amou minha filha como se fosse sua. Você me aceitou com toda a escuridão e perigo do mundo de onde eu vim. Você ficou quando qualquer outra pessoa teria fugido." Ele olhou para ela, seus olhos cinzentos cheios de amor e sinceridade. "Eu não te mereço, mas estou pedindo que me dê uma vida inteira para tentar me tornar digno de você. Evelyn Carter, você quer se casar comigo?" Evelyn não conseguia falar. Ela apenas acenava com a cabeça repetidamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, e sussurrava uma palavra sem parar. "Sim, sim, eu sim." Aleandro levantou-se e colocou o anel em seu dedo, depois a puxou para seus braços e a beijou em meio aos aplausos que irromperam ao redor deles. Bella pulou e envolveu os braços em torno das pernas dos dois, gritando de alegria. "A senhorita Eve vai ser minha mãe. A senhorita Eve vai mesmo ser minha mãe." E então, da multidão, rostos familiares apareceram. Ethan correu e abraçou sua irmã, com lágrimas nos olhos. "Parabéns, você merece ser feliz." Teresa deu um passo à frente com um sorriso caloroso, abraçou Evelyn e sussurrou: "Bem-vinda oficialmente como minha nora." Rosa ficou atrás deles, enxugando os olhos com um lenço, e acenou para Evelyn com um olhar cheio de amor. Luca ficou ao lado do irmão, deu um tapinha no ombro de Aleandro e disse: "Finalmente você fez uma coisa certa." Evelyn olhou ao redor para as pessoas reunidas ao seu redor, a família que ela nunca pensou que teria, e soube que sua vida estava completa. De uma garota invisível com $52, ela se tornou a pessoa mais amada do mundo. 3 meses após o pedido de casamento, os jardins da propriedade Moretti foram transformados em um paraíso de conto de fadas. Centenas de rosas brancas e rosa claro foram entrelaçadas em arcos elegantes.
Fitas brancas flutuavam suavemente na brisa do outono, e fileiras de cadeiras de carvalho estavam dispostas ordenadamente no gramado verdejante. A fonte no centro do jardim foi decorada com velas e flores, criando uma cena romântica que parecia saída dos contos de fadas que Evelyn lia para Bella todas as noites. Evelyn estava na sala de preparação olhando-se no espelho e não conseguia acreditar no que via. Ela usava um vestido de noiva branco puro com uma longa cauda esvoaçante, o cabelo preso em um penteado elegante e coroado com uma pequena tiara de cristal. Ela não era mais a jovem magra, de olhos vazios, com olheiras e lábios rachados pelo frio. Ela era uma noiva, linda, radiante e mais feliz do que nunca. A porta se abriu e Bella entrou correndo, seu rostinho brilhando em um vestido de dama de honra rosa pastel. "Senhorita Eve, você está tão linda!" gritou a menina, correndo para abraçar as pernas de Evelyn. "Você parece uma princesa." "E você parece um anjo", disse Evelyn, inclinando-se para beijar a testa de Bella. "O pequeno anjo que me encontrou." Ethan apareceu na porta vestindo um terno cinza elegante, os olhos vermelhos de emoção. "Você está pronta?" perguntou ele com a voz embargada. Evelyn assentiu e pegou a mão do irmão. "Obrigada por estar aqui. Obrigada por sempre ser a razão pela qual eu continuei." Ethan apertou a mão dela com mais força. "Você sacrificou tudo por mim. Agora é a sua vez de ser feliz. Mamãe e papai ficariam muito orgulhosos de você." Eles entraram no jardim, onde quase 100 convidados estavam sentados e esperando. A música do casamento começou e todos se levantaram e se viraram para a noiva. Bella caminhou à frente, espalhando pétalas de rosa pelo corredor, com seu sorriso radiante nunca desaparecendo. No final do corredor, Aleandro estava de pé, vestindo um terno preto, seus olhos cinzentos brilhando quando a viu. Ele parecia estar segurando as lágrimas, e quando Evelyn se aproximou, sussurrou: "Você está tão linda que esqueci como respirar." A cerimônia foi solene e calorosa. Quando chegou a hora de trocar as alianças, Bella de repente pediu para falar. Ela se aproximou da frente, segurando um pequeno pedaço de papel na mão, e começou a ler com uma voz clara e infantil. "Quero dizer uma coisa para a senhorita Eve", disse Bella, com seus olhos castanhos sérios. "Prometo que serei a melhor filha. Prometo que sempre vou amar você da mesma forma que você me amou. Prometo que nunca vou esquecer a mamãe Júlia, mas também prometo que vou amar a mamãe Eve com todo o meu coração." Ela ergueu a cabeça para olhar para Evelyn, com lágrimas rolando pelo rosto. "Obrigada por ter vindo me procurar. Obrigada por ter ficado." Evelyn não conseguiu se conter mais. Ela se ajoelhou e puxou Bella para seus braços, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Todo o jardim ficou em silêncio, preenchido apenas pelos soluços entrecortados das pessoas que testemunhavam aquele momento sagrado. Após a cerimônia, durante a recepção, Teresa se aproximou de Evelyn e pegou sua mão. Ela olhou para Evelyn com os olhos úmidos e disse: "Acredito que Júlia a enviou para nós. Minha nora está no céu olhando para baixo e sorrindo porque sabe que meu filho e minha neta são amados. Obrigada, Evelyn. Obrigada por trazer a luz de volta a esta família." Naquela noite, quando a celebração terminou e os convidados foram para casa, Evelyn ficou na varanda do quarto, olhando para o jardim onde o dia mais feliz de sua vida acabara de se desenrolar. Aleandro se aproximou por trás e a abraçou, apoiando o queixo no ombro dela. "No que você está pensando?" perguntou ele suavemente. Evelyn sorriu, colocando a mão sobre a dele. "Estou pensando em um ano atrás. Eu estava sentada naquele banco no shopping com $52 no bolso. Sem emprego, sem casa, sem ninguém. Eu achava que minha vida tinha te acabado." Ela se virou para olhá-lo, seus olhos cinza-azulados brilhando ao luar. "E agora eu tenho tudo. Eu tenho você. Tenho a Bella. Tenho uma família que me ama. Tudo porque uma menina de 6 anos viu uma mulher invisível na multidão e decidiu que ela era perfeita para o pai." Alessandro beijou a testa dela. "A Bella nunca se engana sobre as pessoas, e sempre serei grato a ela por ter te trazido para mim." Evelyn se inclinou contra o peito dele, ouvindo o batimento cardíaco constante do homem que amava, e soube que sua vida estava completa. De uma menina que não tinha nada, ela se tornou uma mulher que tinha tudo, não por causa do dinheiro ou do poder, mas por causa do amor incondicional de uma família verdadeira. A história de Evelyn é a prova de que, por mais que a vida te leve ao desespero, contanto que você não desista, milagres ainda podem acontecer. Às vezes, quem te salva não é um grande herói, mas uma garotinha com olhos perspicazes e um coração puro. Às vezes, a felicidade não vem de onde você espera, mas das pessoas que você encontra ao longo do caminho.
Essa história também nos lembra de nunca julgar os outros pela aparência. Evelyn parecia uma mendiga naquele dia, mas tinha um coração de ouro e uma alma feita de determinação. E Alessandro, mesmo sendo um temido chefe da máfia, era um pai amoroso e um homem sincero. E você? Como essa história te fez sentir? Você já esteve em uma situação desesperadora que parecia não ter saída? Você já conheceu alguém que mudou sua vida para sempre? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir as histórias que vêm do fundo do seu coração. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com as pessoas que você ama, para que elas também possam ouvir histórias comoventes todos os dias. Seu apoio é nossa maior motivação para continuar trazendo conteúdo significativo para você. Por fim, desejamos a todos que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e dias repletos de amor. Que você sempre encontre luz mesmo nos momentos mais sombrios, assim como Evelyn encontrou. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.